Sou toureiro de Madrid. Sou toureiro, sou valente e nunca na arena por touro eu perdi. Mas se eu sou bom toreador... Com base nos diálogos com os tradicionais, que são as pessoas mais antigas do bloco, e meu pai sendo um deles, então, o que sabemos? O fundador é Bibi Macedo, né? A gente sempre enaltece isso. Todos os anos, quando nós vamos nos apresentar e tem um momento de fala, nós enaltecemos o nome dele, porque é por conta dele, pelo pensamento dele, pela motivação dele, que os toureiros existem. Existia um bloco anterior que eram os passistas. E esse, por algum motivo, teve uma confusão lá nesse bloco e decidiram não continuar mais com ele. Então, um grupo de sapateiros, na verdade eram sapateiros, queriam continuar com um novo bloco. E pensavam, que bloco será? Qual será o tema? Mas queremos sempre que esteja com o sapato, o couro, que nós utilizamos aqui no nosso ofício. E segundo a história, Bibi Macedo, que era o mais entusiasmado desse grupo, tinha participado de um carnaval em Vitória de Santo Antão e viu um bloco, uma música, e achou interessante e sugeriu, por que nós não colocamos então os toureiros? Porque tem tudo a ver. O toureiro vai torear o boi, e o boi é que dá a matéria-prima pra gente aqui. É o couro, o sapato. Então, que tal os toureiros? Então acharam que o toureiro seria o melhor bloco por isso, devido à correlação entre o boi e o sapateiro. E surgiu os toureiros. E por quê? Porque trabalhavam com couro, já tinha muitos bois tradicionais na cidade, então surgiu, simples assim, uma ideia, no ano de 1963, mais precisamente. O Bloco Os Toureiros representa para o Carnaval do Timbaúba tradição. Eu digo tradição porque ele é um bloco que desde seu início, em 63, ele ininterruptamente esteve nas ruas. Hoje, os toureiros representam o mais antigo em funcionamento. Representa também uma coisa que está sendo apagada, que é o traje, não é? Então é um mundo que tem fantasias e a maioria hoje são aqueles abadás e tira a glória, a alegria, não é, desses blocos que se dedicam, não é, aos costureiros. Carnaval geralmente é isso, alegria, fantasia. Então é um mundo que mantém a tradição de fantasias na cidade. Então é um bloco que ele é lembrado, ele é falado, ele é enaltecido. Então quando a gente está no período de carnaval, quando a gente passa, sempre tem aquelas pessoas que dizem assim, meu pai saiu, meu tio saiu. Eu sempre tenho um familiar que vai até nós e relata, obrigado por manter essa tradição. Então eu acho que o legado dos toureiros é a tradição. Ele é o único bloco ainda que exige uma vestimenta diferente, que tem tantos anos e consegue manter essa tradição. Vários nomes fizeram parte dos toureiros e marcaram, se destacaram no grupo. Como o próprio Bibi Macedo, que foi o fundador, hoje ele é como se o patriarca do Bloco dos Toureiros, reconhecido como isso. Quando você me fala se existe um personagem ou um integrante que marcou a história, não tem como não pontuar Caca. O nosso porta-bandeira, ele infelizmente se foi. Ano passado fizemos uma homenagem a ele, ou melhor, esse ano fizemos uma homenagem a ele. Ele sempre esteve à frente, erguendo a nossa bandeira. É uma pessoa que sempre estava presente nas reuniões, sempre estava presente nas apresentações. Lógico, a bandeira pesada e ele lá. Lógico que tinham outras pessoas que iam ajudar, apoiar ele, mas era ele que estava lá à frente. Então, quando pensamos em os toureiros, de imediato vem a nossa bandeira e a pessoa que o leva. Caca era um personagem que faz muita falta e que era vival, sabe? Ao meu ver, os anos 70 é que foi o melhor período desse bloco. O carnaval estava mais animado, eram muitos blocos participantes, e quando passava o toureiro cantando a música que é tão enfática, tão cativante, esse bloco então ele explodia e muitas pessoas queriam participar. Eu me lembro muito de uma cena que nós estávamos, eu criança, estávamos no Mela Mela,
e daqui a pouco abre que o bloco vai passar. Que bloco? Quando abre, era o bloco dos toureiros. Então a gente via aquilo, era grandioso, muitos homens, aquela fantasia imponente, passando, e as pessoas abrindo e aplaudindo. Aquilo ficou muito marcado para mim. Saber que meu pai estava ali também. Então eu via meu pai se vestindo, minha mãe cuidando da roupa para que ele pudesse estar presente. Então aquilo me chamou a atenção, a imponência daqueles homens, um número muito grande. Em um outro momento, aí eu já mais adulto e já estando nele, quando o bloco fez 50 anos, o número de homens eram muitas pessoas. Mais de 80 pessoas, 80, 100 pessoas vestido com um bloco, saindo lá da minha casa. Então eu acho que foi algo muito pontual, muito significativo. Meu pai está à frente do bloco desde 2000, mas em 98 o bloco saiu e chegou em determinado lugar, ali onde tem a feira no Pontilhão. Alguns saiu com poucos representantes, poucos, eu digo inferior a 10. E quando chegou ali, eu não vou não, saiu. E eles se desfizeram. O bloco acabou ali. O bloco acabou ali. Mas saíram naquele ano. A grande dificuldade do grupo dos toureiros, acredito que é a mesma desde o seu início. É a dificuldade financeira em conseguir fazer essas fantasias. São fantasias caras. Então, muitos não têm poder aquisitivo para se dedicar. Então, sempre é esse problema de como conseguir uma verba, de como organizar para sair bonito no carnaval. Então, essa é uma coisa que acontece sempre. E teve alguns momentos que algumas pessoas patrocinavam esse bloco. Então, nos anos 70, por exemplo, tinham pessoas que patrocinavam de uma forma mais efetiva. Então, se conseguia dar mais glamour e ter menos problemas durante o seu percurso, sua apresentação. No outro ano, uns se uniram, meu pai estava, brincaram na casa e em reunião decidiram, a gente vai ter que fazer, reviver esse bloco. Não vamos deixar morrer. Então, é um momento curioso, você me pergunta, é um momento onde saem, se vê com um número pequeno, mas ele se sente desmotivado em estar na rua. No ano depois, a gente festeja aqui e vamos correr atrás. Então eu acho que é uma curiosidade, um tanto quanto negativa, mas um tanto quanto também reflexiva, no sentido de que a Fênix, ela ressurge. E o Bloco dos Toureiros teve esse momento de Fênix. Desde o início, teve a participação de mulheres. Então, na primeira composição, lá em 63, já havia mulheres e sempre teve. Às vezes vestidas como espanholas, outras fantasias como de borboleta, sempre faziam parte. E então isso sempre teve e vai continuar. Já as gerações, novas gerações estão vindo e é muito bonito no carnaval. Você pode ver que sempre tem criancinhas, assim, de colo, às vezes participando, de 2, 3 anos, começando a dar seus primeiros passos dentro do bloco. Isso é muito importante para que ele consiga progredir e passar mais anos aqui alegrando o nosso povo. O bloco Luar de Prata esteve presente. No ano que elas saíram de espanholas, todas estavam lá e sem dúvida foi o upgrade do bloco. Então elas são muito bem-vindas, elas vieram literalmente para somar. E essa nova geração, eu acredito que a questão cultural, ela deveria ser mais trabalhada em escolas, pelos pais. A ociosidade, que é o tempo livre de muitos jovens, acaba levando ele para um submundo que a gente vê crescendo na nossa sociedade. As drogas estão cada vez mais dentro das casas. E eu acredito que quando a gente leva a cultura, esse jovem ocioso, ele vai se ocupar. E eu não digo isso apenas para blocos carnavalescos. Nós temos aqui a 1ª de novembro e nós temos a Euterpina. Então os meninos podem e devem correr atrás, mas a gente percebe isso que está se perdendo. Quando eu digo está se perdendo, eu não digo só a nova geração dos toureiros, que está diminuindo, que não está presente tanto quanto outrora. Eu digo de forma geral. O que é que eu quero passar com isso? Eu quero dizer que pais e mães incentivem seus filhos à cultura. Porque quando eles se tornarem adolescentes, eles vão continuar nesse meio. E eu digo por experiência própria, não só sobre minha vida, sobre muitas vidas de muitos jovens que seguiram esse caminho. Quando falo do hino, eu tenho que pontuar a questão dos músicos que vão. Primeiro que todos que chegam lá, eles dizem o quanto se sentem honrados em estar. Lógico que nós é que nos sentimos honrados de ter músicos de primeira grandeza, como são sempre. E eles dizem, não, a gente quer ir porque eles se sentem bem em estar conosco. E a recíproca é muito verdadeira. São pessoas que vêm a somar
na verdade, porque não existiria toureiro se não tivessem a música. A música que o Bloco dos Toureiros utiliza é uma música antiga, foi feita lá nos anos 50 e gravada por Nelson Gonçalves. O grupo apoderou-se dela, no bom sentido, e transformou em frevo. Então, onde toca essa música é marcante aqui em Timbaúba. A multidão se aproxima e sai junto. É muito cativante essa música. Então, a música pegou direito no bloco e é muito bom. Essa música é muito utilizada. Ela é tradicional na cidade de Timbaúba. Ela é tradicional, então não tem como não vincular, inclusive quando está no carnaval ou em qualquer momento, quando tem festas, formaturas, por exemplo, que termina em frevo. Então sempre canta os toureiros e sempre alguém diz: olha, Elmi, teu pai, a do teu pai, a do teu bloco. Então é muito significativo. O hino, ele é imponente, ele nos leva a uma seriedade, a uma valorização. O hino é a sonorização da tradição dos toureiros. A roupa é um manto, né? Então, o vermelho, o azul, preto, verde e amarelo. Chegamos a essas cores. Chegamos a essas cores porque seriam cores fortes, cores que chamam a atenção. Então, as cores, ela nos remete a cores fortes, vibrantes e que simbolizam o carnaval. Somado ao hino, é um gol de placa. Eu queria que os toureiros fossem lembrados como eles sabiam fazer carnaval. Eles enalteciam o carnaval de Timbaúba. Eles fizeram diferença. Eles são tradição. O grupo hoje se juntou, tem uma diretoria formada, diretamente cadastrada, direitinho. Até que faço parte, tem o Leomi, que é o nosso presidente hoje. Eu também faço parte dessa diretoria, sou na parte financeira, sou tesoureiro, só não temos dinheiro, mas vamos aí lutar para que possamos fazer melhor e conseguir deixar nosso legado, uma recordação para as futuras gerações, dizendo que em Timbaúba tem um bloco organizado, que brinca esse carnaval da forma ordeira, correta e sempre com família. Eu queria muito que eles pudessem não só falar sobre, mas participar que o bloco pudesse completar 100 anos e muito mais. Mas se um dia, e esse dia pode vir chegar, não termos os toureiros, que eles vejam as fotos e que eles assistam vídeos sobre e que eles possam dizer: cara, gostei de ver isso. Tinha cor, tinha som, tinha alegria, tinha tradição, tinha um carnaval. Um carnaval sem apelos negativos, sem apelos sexuais, sem apelos que levam à destruição da sociedade. Que também é isso, o toureiro sempre é família. Então, quando tá lá, tem a criancinha, tem a esposa, tem um avô, tem a avó participando, um primo, sempre é assim. E por isso que cativa a nossa população.